O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no 16º domingo do tempo comum, filhos queridos. É o comum da vida de Jesus. É o dia a dia de Jesus, as catequeses de Jesus. E a liturgia sempre vai nos brindando, com esses ensinamentos. Então pega uma passagem do dia de Jesus, como a passagem de hoje, do Evangelho de Lucas. Jesus Cristo está na casa dos amigos dele, na cidade de Betânia, na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. E aí combina com o texto das outras leituras, da primeira leitura do Antigo Testamento, Gênesis, com a segunda leitura, Colossenses, com o texto do Salmo, para trazer para a gente uma palavrinha, para a gente levar para casa, quando sair das portas dessa igreja, hoje é final da missa. E a palavrinha de hoje, na verdade são duas, é hospitalidade e acolhimento. Hospitalidade e acolhimento. Primeira leitura do livro do Gênesis. Abraão, aquele homem para quem Deus havia prometido: olha, Abraão, vou te dar uma descendência numerosa, tu podes olhar as estrelas do céu e contar as areias do mar, da praia, e a tua descendência será maior do que as estrelas do céu e as areias da praia. E Abraão já estava bem velhinho, idosinho, sua esposa idosa, Sara, estéreis, o casal não tinha filhos, e a promessa do Senhor parecia que não ia se cumprir. E aí Abraão um dia está na casa dele e acontece isso que nós lemos. Abraão está lá e chega, vai aparecendo, vem surgindo 3 homens que estão passando por ali, vêm de uma jornada de muitos dias de caminho e vão seguir em frente. E o que Abraão fala para aqueles 3 homens quando ele os vê? Abraão percebe que eles estão ali cansados de andar de um lado para o outro. O que Abraão diz? Abraão diz para eles assim: se ganhei tua amizade, peço, não prossigas a tua viagem sem parar junto de mim. Mandarei trazer um pouco de água para lavar os pés, para que vocês descansem debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazer as vossas forças, antes de continuar a tua viagem. Então, Abraão olha para aqueles homens que ele nem conhece, e ele oferece para aqueles homens um pouquinho de descanso, à sombra da árvore. Logo ele já chama Sara, a esposa dele, e diz assim: toma 3 medidas da mais pura farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão corre ao encontro do seu servo e pede: vai até no rebanho, pega um bezerro dos mais tenros, e daí pede que ele prepare esse bezerro, asse, para que aqueles 3 homens comam. Veja, tem uma coisa que nos chama a atenção, que é o seguinte: Abraão vê os 3 homens se aproximando, mas quando ele vai falar com os 3 homens, ele diz: meu Senhor, se ganhei tua amizade, fica na minha casa um pouquinho. Ele fala com os 3 como se fosse com um só. Então aí, os padres da igreja veem já uma presença da Santíssima Trindade na casa de Abraão. É um só Deus em 3 pessoas. Abraão vê os 3 homens, mas é já uma trindade, tanto que ele se refere a trindade, aqueles 3 homens como um só.
Tem também aí aqueles que identificam a presença de anjos, os 3 anjos que Abraão acolhe. Porque às vezes quando a gente acolhe, quando a gente abraça, quando a gente estende a mão para ajudar alguém, para ser hospitaleiro a alguém, pode ser uma pessoa e pode ter naquela pessoa uma presença divina que a gente ainda nem notou, e a gente vai servir, ajudar a Deus. Na missa da manhã eu participei de um encontro de padres do estado de Santa Catarina. Lá estava Dom Cleocir, que é bispo de Joaçaba. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: em tempos de hostilidade, como é bom nós chegarmos em algum local e sermos acolhidos com hospitalidade. É ou não é? Não concorda com esse bispo? Vivemos em tempos de hostilidade, não vivemos? É briga por todo lado, as pessoas estão com um paviozinho muito curtinho. Então qualquer discussão já dá briga, já dá morte, inclusive. As pessoas já saem armadas, já batem, já agridem, já berram, já quebram tudo. E em todos os espaços, no trânsito, na sala de aula, no shopping. E são adultos, inclusive criancinhas. Um mundo hostil, com guerra, com violência. E como é bom quando a gente chega em algum lugar e é acolhido com hospitalidade. Por que você gosta de vir aqui na melhor destinatário da promessa de Deus, que talvez já estivesse até pensando, talvez não aconteça? O que aqueles homens dizem para Abraão, quando eles estão partindo da casa de Abraão? Abraão, um dos homens, mas aí como é presença da Trindade, diz: voltarei sem falta em tua casa no ano que vem, por este mesmo tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Olha que graça! Porque eles acolhem, porque eles são hospitaleiros, eles também recebem daquela acolhida a promessa da bênção. Lembra quando o Senhor fala, Jesus nos ensina, que em todas as casas por onde entrarmos devemos abençoar, que devemos lançar bênção sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa parentela. Se do outro lado da minha mão estiver alguém que mereça a minha bênção, recebe a bênção. Se lá não estiver alguém que mereça a bênção, volta para mim. Hoje nós vemos isso acontecendo aqui no texto da primeira leitura. Abraão acolhe pessoas estranhas que ele não conhece, mas que ele percebe, eles vêm de uma jornada, vão participar de outra. Fica aqui, toma um pãozinho, come um pãozinho, descansa, lava os pés, fica na sombrinha da árvore, depois segue viagem. Antes de seguir viagem, eles deixam a bênção naquela casa. A casa que acolhe é a casa que recebe a bênção. O coração que acolhe é o coração que é abençoado. O coração que amaldiçoa, que repele, que expulsa. Aí a gente vê o texto do Evangelho. Jesus está na casa de alguns amigos dele, Marta, Maria, que é a casa de Lázaro. No textinho, nos poucos versículos que nós lemos hoje ali, nem fala do Lázaro, mas Jesus está lá. Casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus chega, e é na cidade de Betânia, Jesus gostava muito de ir. Quando Jesus estava passando por ali para ir visitar, para ir pregar, ele sempre dava uma paradinha na casa de Maria e de Marta, porque lá ele encontrava abrigo, acolhida. Aí eu pergunto, Jesus gosta de entrar na sua casa? Como é que você recebe Jesus na tua casa? Quando ele chega lá, você acolhe bem Jesus? Na sua casa tem um espaço para Jesus estar? Você convida Jesus para estar na tua casa? Porque Jesus entra se for convidado, e ele vai se for bem acolhido. E ele está, e as duas irmãs, a Marta e a Maria, acolhem Jesus de forma diferente. A Marta já vai arrumando tudo, já vai preparando as coisas, já começa a preparar a comida, já vai limpando a casa, já observa se tem alguma sujeirinha, já vai limpando, já bota uma toalhinha na mesa, já corre para colocar a toalha limpa no banheiro para Jesus lavar as mãos, já olha tudo, já traz um copinho de água gelada, já oferece para Jesus um amendoinzinho torrado, e já vai, corre, e de repente ela vê a Maria, sossegadona, sentadona nos pés de Jesus, relaxadona, ouvindo o mestre. Maria também acolheu de um modo diferente. Maria percebeu a presença do Senhor e disse: agora eu tenho que ouvir o mestre, vou escutar Jesus. Se assenta aos pés.
Quando o evangelista diz, ela sentou-se aos pés de Jesus, esse é um sinal de quem quer ser discípulo. O discípulo, ele sempre está aos pés do seu mestre, para ouvi-lo e para aprender dele, para crescer com ele. Lá está Maria, aos pés de Jesus. A Marta fica irritada, chama Jesus e diz: Senhor, tu não te incomodas que a minha irmã me deixe com todo o serviço da casa e ela fique aí, largadona nos teus pés? Aí Jesus faz uma pergunta que é para mim e é para você. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, tu te angustias, Marta, e estás preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, essa não vai ser tirada. Com o que você se angustia, filho? Com o que você se preocupa? Você lembra, quando a gente lê esse texto, de um outro texto do Evangelho, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus está num outro momento com os seus discípulos, ele pede: olhe para os passarinhos, olhe para as flores do campo. Os passarinhos não plantam, mas Deus os alimenta. As flores do campo não costuram, mas Deus as veste. E aí Jesus dá uma sentença: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Deixai a cada dia o seu próprio cuidado, o seu próprio mal, cada dia. Então, às vezes, nós nos preocupamos em demasia com coisas que às vezes são urgentes, mas que nem são tão importantes. E às vezes nos preocupamos com coisas que são importantes e nem são tão urgentes. O Senhor dá uma sentença clara: buscar o reino de Deus, não viver angustiado em demasia. Quantas coisas que nos incomodam, quantas coisas que nos preocuparam, nos tiraram o sono e que hoje já não, a gente nem lembra mais. Quantas vezes nós já brigamos com pessoas por motivos que hoje, às vezes a gente olha para trás e a gente: por que eu briguei mesmo? Por que eu estou sem falar com aquele meu irmão? Por que eu não falo mais com o meu vizinho? Por que eu não visito mais o meu cunhado? Às vezes nem lembra mais. Coisas que angustiaram, que nos tiraram a paz. Maria escolheu a melhor parte, porque ela soube o momento de ouvir Jesus. Veja, de algum modo, filho querido do meu coração, eu e você somos Marta e Maria. De algum modo, este templo, essa grande, gigantesca igreja, é a casa de Lázaro, de Marta e Maria. De algum modo, quando eu e você chegamos aqui, nós estamos na presença de Jesus. E de algum modo, quando eu e você entramos nessa igreja, nós podemos escolher se vamos assumir o papel de Marta ou de Maria, se nós vamos entrar na igreja e ficarmos aqui ouvindo Jesus. E aí eu não digo ouvir o padre, eu digo ouvir Jesus. Eu digo perceber que tem um santíssimo sacramento no sacrário. Eu digo perceber que esse é um espaço de oração. Eu digo perceber que nós estaremos na presença do Senhor na palavra e na Eucaristia. Eu digo deixar, sentar aos pés e deixar Jesus falar. Porque eu também posso chegar aqui como Marta, sentar no banco e começar a pensar: amanhã é segunda-feira, que dia é? Dia 21, nossa, tem boleto que venceu hoje, domingo, vou ter que pagar amanhã dia 21. Meu Deus, o meu carro não consegui lavar nesse final de semana, vou ter que lavar amanhã, que horas? Às 9 da noite, quando eu chegar em casa. Nossa, amanhã eu tenho prova de matemática, que coisa, amanhã eu vou ter que sair para esperar os meus currículos. Meu Senhor, eu vou ter que dar um jeito naquela calha que furou e estava pingando dentro de casa. Meu Senhor, nem consegui limpar a geladeira hoje, quando é que eu vou conseguir? E daí a gente fica no agito, na correria, e vai embora e não ouviu Jesus. E aí Jesus diz para a gente: Marta, Marta, tu te agitas e andas preocupada com tantas coisas. A gente tem que saber dar a proporção correta, e a gente não pode desperdiçar as presenças do Senhor, os momentos de encontro com Jesus. Jesus não disse que o que Marta estava fazendo era errado, um serviço que precisa ser feito. O que ele diz é a preocupação exagerada que ela devotou àquilo, ela ter corrido atrás de tudo, ela podia ter deixado assim: tudo bem, eu vou fazer isso aqui, agora eu vou primeiro ouvir Jesus. Quando Jesus acabar de falar, eu peço para ele: Jesus, agora conversa um pouquinho aí, joga um truco com o Lázaro e eu vou ali preparar a nossa comidinha. Cada coisa no seu momento. E às vezes a gente se perde, se atropela todo,
com tantas coisas. Marta, Marta, te angustias e estás preocupada com tantas coisas. Cadê Jesus na tua vida? Cadê o espaço para ouvir o Mestre? Cadê a presença do Senhor? Que a gente possa levar para casa hoje, filhos amados, essas verdades do nosso coração. Saber que nós precisamos acolher, ser hospitaleiros, a enfrentar as hostilidades com muita hospitalidade e também entender, filhos amados, os momentos de ouvir Jesus e deixar Jesus falar ao nosso coração. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna